Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Esse podcast que traz aí convidados para falar de varejo, de consumo de serviços, food service, shopping centers, franquias, enfim, todos os assuntos que a gente costuma abordar no portal mercadoeconsumo.com.br, que se você não conhece, peço que você também passe a acompanhar, com certeza vai gostar se tem o hábito aí de acompanhar esses temas. E também em nossas redes sociais estamos levando notícias fresquinhas a todo momento, todos os dias para você, tá bom? Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma, e estou aqui hoje para falar, a gente vai falar do mercado de moda, mas não só, de várias questões aí envolvidas no mercado de moda. A gente vai falar sobre as estratégias das marcas quando a gente vive um momento em que o consumidor está voltado a valor, está orientado a valor, né? E o que será que é valor também hoje em dia, né? Isso pode mudar muito. O que significa valor, o que significa pertencimento. O consumidor hoje tem muito essa tendência, essa necessidade de se sentir parte ali de uma comunidade, né? Esse vai ser, inclusive, um dos temas do Inside Fashion Business, um evento que será realizado agora no dia 27 de abril em São Paulo pela Gouveia Experience, e vai reunir varejistas, vai reunir gente da indústria, vai reunir fornecedores de soluções para o mercado de moda, enfim. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai divulgar aqui um cupom de desconto para você participar desse evento em São Paulo, então não saia daí para pegar o seu cupom. O painel Value Driven Consumer, o que impacta mais a percepção de valor de uma marca e o senso de pertencimento, vai contar com a participação do nosso convidado de hoje, que eu chamo agora aqui ao palco, é o Daniel Milaré, ele que é Head de Retail do Grupo DAS. O Grupo DAS, para quem não conhece inicialmente pelo nome, é responsável por marcas, essas muito conhecidas com certeza, como Fila, Umbro, New Balance e Osklen no Brasil. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Obrigado aí pelo convite. Animado aí para o nosso papo. Obrigadíssima a você por estar aqui com a gente. Com certeza também vai ser muito bacana acompanhar você no palco do evento de moda, agora no dia 27 de abril, né? Falando de marcas, de estratégias para essas marcas que estão tão no dia a dia do consumidor brasileiro, né? Da vida ali, da rotina, que já são, enfim, super conhecidas aí. E vamos falar justamente sobre essa questão do valor, né? O consumidor hoje está mais orientado a valor do que a preço. Para muita gente pode parecer que a gente está falando da mesma coisa. O que é, ou como você define hoje o que é valor no varejo esportivo, especialmente, né? Que a gente, nesse ramo em que vocês atuam, nessas marcas, e lifestyle também. Olha, Ayana, de fato, hoje, quando a gente fala de valor, a gente não pode mais se apegar a produto e preço, né? A gente sempre tem que falar agora de relevância, o que de fato faz sentido, né, para aquele consumidor. É a hora que ele olha a marca, o que ele sente, né? Não é só atender aquela dor, daquele que o produto vai atender aquela dor imediata, mas de fato o que ele sente ao usar aquela determinada marca, né? Então, isso é valor quando a gente consegue conectar com esse desejo do consumidor, né? Como que a gente vai atender essa parte intangível, né, da dor desse consumidor. Por isso que tem marcas tão poderosas aí, né, as marcas que a gente licencia aqui no grupo, que tem uma força tão grande que eleva ali o que a gente chama de willingness to pay, né? Quanto a pessoa está disposta a pagar a mais por um produto igual, semelhante, porque ele tem de uma determinada marca. Total. E o que você diria que são esses fatores, como você usou a palavra aí, né? Às vezes são intangíveis. Acho que na maioria dos casos é intangível, né? Eles são intangíveis. O que é que impacta essa percepção de valor? Quando a gente está falando de marcas que estão, e a gente está falando aí nesse caso de vocês, de marcas que estão no imaginário, né? Fazem parte da vida desde jovem, muitas vezes, né? O que você conseguiria identificar para a gente alguns desses fatores? Com certeza. Eu acho que assim, por se tratar de uma marca de produto esportivo, a qualidade, design, inovação do produto são relevantes. Não tem como a gente fugir disso. Mas eu acho que aí a gente entra em outros pontos que são consistência de marca, que é basicamente uma coerência, né, entre o discurso e a entrega daquela marca.
ter uma experiência omnicanal, eu acho que isso é muito importante, não só omnicanal, mas que seja uma experiência omnicanal fluida e sem fricção, que não tenha ali nenhum atrito entre os canais, né? E que o consumidor não sinta que ele está migrando de canal para canal. Provas sociais, eu acho que é muito importante, né? As marcas esportivas, de fato, continuam investindo nisso e têm colhido bons frutos, né? De boas provas sociais, de quem usa, quem valida. E aí a gente tem em ambos os espectros, né? Tanto de alta performance quanto de lifestyle. Então, pessoas que ditam moda, ditam tendência usando aquele determinado produto, vão, de fato, gerar um desejo sobre aquele produto, vão ter uma prova social, vão mostrar ali que se aquela pessoa, que aquele perfil usa, então, quem se identifica com aquele uso, com aquele pertencimento, ele vai gostar daquele produto. E quando a gente fala de performance, aí tem uma liderança técnica, né? Quando um atleta muito bom, que ganha provas, que está sempre ali em destaque, ele usa um determinado produto, é uma prova social de que aquele produto é bom. Fala, pô, se um cara de alta performance está usando, então eu que estou começando a correr vou usar esse aqui porque o cara tá de fato usando. E aí o senso de comunidade, eu acho que é um sentimento de pertencimento, que isso tem sido muito forte, né? Algumas marcas que o mercado chama de challengers, né? São marcas novas que vêm entrando e ganhando um grande espaço aí de market share de gigantes como Nike e Adidas, por exemplo, que eu vou dar o exemplo da Alo, né? Que é uma marca que surgiu de fato com esse senso de comunidade, né? Que as lojas são ali um ponto de encontro, então quem usa a Alo ali meio que começa a fazer parte de um clube, de uma comunidade mesmo, e a pessoa tem aquele senso de pertencimento. A gente vem tentando trazer isso com os clubes de corrida, com os eventos que a gente faz, os treinões, as corridas que a gente patrocina. Então a pessoa começa a se engajar ali no mundo da corrida, entrar nesses clubes, e aí eles vão, de fato, se sentindo parte de uma coisa muito maior, né? Eu ia te perguntar justamente como é que vocês estão fazendo isso dentro das marcas que vocês licenciam, né? A gente até noticiou semana passada, na Mercado e Consumo, uma iniciativa, eu acho que era de um treino, como você citou agora, da Fila. Sim. E, enfim, super, é isso, né? Muito, é ir bem além da marca, na verdade, né? Porque é um evento, né? Do qual as pessoas querem participar porque se identificam com a marca, se sentem parte daquela comunidade, e não é fácil você atingir um status de uma marca, ter essa, né, fornecer essa impressão de pertencimento, né, de ser tão parte da vida da pessoa que ela vai além do produto, né? Com certeza. Isso é o que a maioria das marcas deseja mesmo, né? E busca, Exato. tentando fazer isso com uso de redes sociais, para você tem que envelopar a marca de fato e ter uma coisa. Por isso que eu falei lá atrás da coerência no discurso, né? Porque hoje em dia você tem diversos canais diferentes e as nossas marcas, elas atendem nichos diferentes de mercado, por exemplo. E aí você tem faixas de preço, aí você tem. Por isso que também está conectado com uma estratégia de segmentação e distribuição muito bem feita, que é feita aqui com as marcas do grupo. E para cada segmentação, para cada tipo, categoria de produto, vai ter uma estratégia diferente de comunicação, uma estratégia diferente de posicionamento. Elas se conectam, né? Mas tem umas nuances diferentes ali para algumas categorias, né? A gente vai falar, por exemplo, uma categoria de tênis, né? O heavy user de tênis, a pessoa que realmente pratica, gosta, respira o tênis, não é o mesmo, talvez, que vá consumir uma categoria muito nichada, super vanguardista de lifestyle. Talvez ele vá consumir o de lifestyle que conecte com o tênis, mas tem ali um nicho dentro da marca de vanguarda, de pessoas que estão muito antenadas com o que está acontecendo na moda, e elas querem consumir aquele tipo de produto. Então, a comunicação é diferente, né, para esses dois públicos. E não é fácil, né, você atender essas demandas, por isso que muitas marcas dessas gigantes, né, marcas de sportswear, acabam mudando estratégia no decorrer do tempo, né? Vou te dar um exemplo da Nike, por exemplo, que eles tinham ali uma divisão por divisão mesmo, por BU, por Business Unit, que era categoria de running, de calçado, acessórios e confecção, e eles migraram
para ser mais horizontalizado, falando de ocasião de uso. Então, futebol, training, corrida, só que dentro das BUs, elas se conversam. Então, as tecnologias são usadas ali para alta performance e elas descem para todas as cross-categorias ali. Então, isso tudo para ter uma coerência mesmo de marca, né? E mesmo que eu esteja falando de categorias diferentes, eu tenho uma coerência do que a marca quer comunicar ali com o produto. Total. A gente falou aí de valor, né? Primeiro, dessa questão do que é valor hoje, enfim, da questão de pertencimento que você está falando, inclusive das estratégias que diferem, às vezes, dentro de uma própria marca, né? De uma mesma marca e entre marcas, obviamente. E é algo que também as pessoas estão, imagino que estão, né? E é até uma pergunta para você. Os consumidores valorizam muito hoje posicionamento de marca. Você falou agora há pouco de coerência também, como algo importante para construir esse pertencimento, né? E propósito. Você diria que esses dois fatores são realmente importantes para o consumidor? Em que medida ele olha isso na hora de escolher um produto hoje? Olha, eu acho que, antes de mais nada, assim, o propósito tem que ter tem que ser, de novo, vou repetir a mesma palavra, tem que ser coerente com o que a marca entrega, porque senão fica só um propósito vazio. Aquelas palavras soltas ao ar, o que a gente isso que a gente defende, mas está ali no discurso e não está na prática, né? Então, não tangibiliza isso, não traz de fato para o dia a dia da marca, não traz no dia a dia de como se conectar com esse consumidor. E hoje em dia o consumidor pega isso muito rápido, né? A gente já passou por um período de falar de sustentabilidade, aí veio aquela discussão de greenwash, da marca que trazia um nome de sustentável e era lá 1% do material sendo sustentável, né? E falavam, olha, é muito sustentável. Então, tem toda essa desconfiança, né, que hoje paira ali com o consumidor, que de fato o propósito tem que estar muito conectado com o que a marca está entregando ali de comunicação e de entrega de produto mesmo. Então, isso fez com que as marcas dessem alguns passos atrás para redefinir o propósito. E hoje, acho que a gente nunca esteve num momento em que as tendências estão tão díspares, né? A hora que a gente olha, mesma faixa etária, com diferentes comportamentos, diferentes consumos. Tem hoje, por exemplo, eu tenho certeza que se você olhar ali uma lista de top chart do Spotify, dos 10 mais ouvidos, a gente vai pegar ali, sei lá, 7, 8 que eu nunca ouvi na vida e tem 30 milhões de listeners por dia. Do mesmo jeito, tem pessoas que eu sigo, por exemplo, no YouTube, que a maioria das pessoas não conhece e o cara tem lá milhões de followers também. Então, assim, tá muito desconectado, né? Nunca esteve tão disperso, porque a gente tinha uma unidade de cultura, né? A cultura era baseada ali na TV, nos programas que passavam, então meio que a cultura era meio uniforme, assim. Então, hoje tá muito dispar mesmo e as pessoas vão conectando com necessidades diferentes. Então, para uma marca que tem um propósito muito abrangente, fica difícil, porque se você tentar atingir todo mundo, tá cada um indo para um lado. Você tem que ter um pouco mais de foco naquele seu propósito. Então, as marcas voltaram, deram uns passos atrás e colocaram um propósito um pouco mais ajustado com aquilo que é o core da marca. Então, eu vou dar um exemplo da Fila, né, que agora o foco da marca para os próximos anos, a gente está falando de high performance e high style, que é realmente voltar assim, para aquela pessoa que quer performar muito, mas que não abre a mão de ter um estilo, né, de ser diferente, de se destacar no meio da multidão ali. Então, cara, é um propósito muito forte, é muito legal, é muito gostoso de trabalhar esse propósito e o consumidor começa a se conectar com isso. Assim, pô, eu gosto de um tênis de corrida, mas esse tem um quesinho a mais, tem um negócio diferente, tem um estilo diferente, tem aquele ar sofisticado da moda italiana, né, aquela heritage da Fila mesmo, a herança de marca. Então, assim, é um propósito bem bacana. Então, isso aí que as marcas vêm tentando buscar, né? Assim, qual é, de fato, o propósito ali de entrega. É muito bacana esse exemplo que você deu. E eu fiquei pensando, quando você estava falando de YouTube, né? Realmente, por um lado, imagino que é desafiador, né? Porque você tem essa coisa tão dispersa, consumidores
tão espalhados. Por outro lado, quando você de fato sabe o propósito da sua marca, você tem mais informações, mais dados hoje para trazê-lo para perto, né? Assim, para fazer ações mais direcionadas, pelo menos, né? Sim, Imagino que pelo menos aí tem uma vantagem. Não, com certeza, isso facilita mesmo. De fato, você sabendo, mas esse é o ponto. Se você sabe de fato o seu propósito e foca naquilo, fica mais fácil mesmo de nichar, de direcionar. E aí, hoje em dia, com inteligência artificial, até a própria inteligência artificial pode sugerir onde é o melhor ad, onde é o melhor né, conteúdo para você se conectar com aquele seu propósito. Então, isso vem de fato ao encontro. Muito bom. Uma última pergunta antes da gente fazer um rápido intervalo. A gente vive um cenário de pressão econômica, já faz um tempo, né, aqui no Brasil, a gente pode dizer, vivemos aí há algum tempo, mas especialmente esse ano, enfim, que é desafiador para a economia brasileira. Nesse momento, como se equilibra construção de marca, por um lado, e a gente está falando aí de marcas que têm produtos de valor agregado maior, muitas vezes, porque oferecem realmente uma qualidade excepcional, né, um estilo diferente, enfim, com preço competitivo. Como equilibrar as coisas? Então, assim, isso é um grande desafio, né, principalmente para essas marcas de sportswear, porque a gente tem uma abrangência muito grande de consumidores, né? Por isso que eu falei lá atrás da estratégia de segmentação e de distribuição. Então, eu acho que hoje, em ambas as marcas, a gente consegue fazer muito bem feito isso, né? Um trabalho de diferenciação por segmento para que os canais não compitam. Então, a gente consegue distribuir para lojas no mesmo shopping que tem uma segmentação diferente e que uma não compita com a outra e ambas continuem crescendo junto com a marca. Aquilo que eu estava falando de trazer valor, né, de quanto o consumidor está disposto a pagar por aquela marca, eu acho que também bate aí, porque não adianta eu fazer uma segmentação num canal em que o teto do que o consumidor está disposto a pagar, ele não é tão alto. Por mais que ele tope pagar um pouquinho a mais pela marca, mas tem um teto ali, você não pode ultrapassar aquilo. Então, por isso que nessa segmentação, o P1 e o P4, né, as faixas de preço têm que ser diferentes. Tem uma segmentação um pouco mais premium, eu consigo esticar um pouco mais as faixas de preço. E aí você consegue trabalhar melhor ali essa cadeia de valor. É muito difícil, porque se você começa a comoditizar e todo mundo ter tudo, e aí vem um canal de liquidação e começa a liquidar, porque ele ganha uma margem menor, mas ele ganha no volume, e aí você acaba dificultando ali a vida de quem está vendendo o mesmo produto e tem uma margem menor, assim, tem um giro menor, tem menos consistência. Então, por isso que a importância de segmentar, não tem jeito, não tem outra saída, porque o canal de liquidação vai sempre liquidar, vai sempre viver de volume, o canal premium tem que viver de valor mesmo, de diferenciação. Nem que seja uma cor diferente, um detalhe diferente no produto, mas que consiga segmentar ali para esse canal específico. Muito bom. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas só para lembrar, vocês que estão acompanhando a gente, o Daniel, que está aqui falando pelo Grupo DAS, vai estar no Inside Fashion Business, um evento que vai ser promovido dia 27 de abril, agora em São Paulo. Vai ser promovido no auditório da TOTUS, na Avenida Brasleme, número 1000, fica ali na Casa Verde, na Zona Norte. E a gente tem um desconto especial para você que está acompanhando o Bora Varejar. Aqui na descrição do episódio você encontra o link e o código do desconto, o cupom de desconto é Bora Varejar 20, Bora Varejar 20, tudo junto, caixa alta, e você acessando aqui também esse QR Code que aparece para você, você pode obter o desconto. Então, ou acessando aqui o QR Code ou o link da descrição do episódio e digitando o cupom Bora Varejar 20, você pode ir no Inside Fashion Business, que está para acontecer, e vai ter muito mais debate sobre o que a gente está falando aqui, a gente está dando só uma palhinha, então é imperdível para você que acompanha aí o setor. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Bora Varejar.
De volta com o Bora Varejar desta semana, a gente recebe hoje o Daniel Milaré, Head de Retail do Grupo DAS. Grupo DAS, como ele já vinha falando aqui no primeiro bloco, citou aí vários exemplos, né, de estratégias, ações feitas pelas marcas, mas engloba marcas como Fila, Umbro, New Balance e Osklen. Provavelmente você tem alguma dessas aí no seu armário, na sua sapateira. É difícil algum brasileiro não ter alguma delas, né? E a gente está falando aqui de estratégia de marca, enfim, de comportamento de consumo, como ele tem mudado. Queria falar um pouquinho de loja física, Daniel, e também de digital, né? Você estava até comentando agora há pouco dos canais que vendem liquidação, por exemplo. Como que esses canais, enfim, ou até essas possibilidades diferentes de encontro, né, com o consumidor final, ajudam a construir esse valor percebido de uma marca? Olha, eu acho que todo canal hoje ele deveria ser tratado como um ponto de aquisição de clientes e dados, né? E não só como um ponto de transação. Então, qualquer canal tem o potencial de trazer novos clientes para a marca, e aí cada um vai entregar uma parte daquela construção que a gente está falando de 360 coerente, que vai ser que o consumidor vai formar a ideia e a percepção da marca na hora que ele navegar em todos esses canais. Porque hoje em dia, se você conhece uma loja só pelo site, você tem uma ideia daquela marca. Se essa marca tem um espaço físico bem estruturado, bem feito, o consumidor vai até o ponto físico, ele entende outras partes da marca que ele não consegue entender, tangibilizar ali no site. Ele vai ter o toque, ele vai ter o cheiro, ele vai ter o atendimento, ele vai ter o mood da marca, qual música está tocando. Então, tem várias coisas ali que vão setando o ambiente para formar uma experiência de marca. Fora isso, tem a parte da experiência mesmo, né? Eu quero experimentar aquela marca, eu quero pôr o produto no pé, eu quero ouvir o que o especialista de produto vai me contar que não está escrito na descrição do produto, né? O que está escrito na descrição eu leio. Agora, o que não está escrito, né? O que ele me entrega de diferencial? E aí ele vai sentir realmente essa experiência. Essa integração do físico digital é muito interessante, porque dentro da parte da loja física, quanto mais a gente conectar também o digital, a gente consegue ter coisas que o físico também não consegue entregar. Por exemplo, uma conexão de quem comprou esse também gostou desse. Esse tipo de conexão que é feita agora, integrada entre o físico e o digital, que a gente consegue fazer uma experiência muito mais rica. O legal de tudo é a gente tentar trazer uma experiência, uma jornada que seja seamless, né? Que ela não tenha fricção mesmo, que ela seja sem barreiras. Total. Sabe que eu fico lembrando quando começou o varejo online, enfim, a bombar mesmo, né? A ideia era sempre, precisamos levar para o online a experiência da loja física, né? Precisamos encantar esse consumidor de alguma maneira, já que ele não está ali no ponto físico. E hoje acontece muito de levar a experiência online, digital, tecnológica para a loja física, né? O digital ensinou muito também o varejo físico, por exemplo, essa coisa de sem fricção, né? Do pagamento, por exemplo. O que você falou aí de recomendação, que é algo que não é replicável de fato numa loja física, mas você pode, de repente, na loja física, acessar essas avaliações dos outros clientes, né? Enfim, tudo tá Excelente exemplo. E uma coisa alimentou a outra no fim, né? Sim. Ótimo exemplo. Tem muita coisa que a gente pode conectar mesmo entre uma e outra, né? Outra forma de se aproximar do consumidor, né, Daniel, é promovendo, enfim, eventos, ativações de marca, como a da Fila que a gente comentou agora há pouco, fazendo collabs. Collab está super em alta, né, no mundo todo, marcas que se conectam de alguma maneira em termos de conceito, né, que se complementam de alguma maneira, atuando juntas. Como é que vocês como é que isso, né? Como é que vocês fazem essas ativações e como é que isso ajuda a criar essa comunidade que a gente estava falando? Muito boa pergunta. Collabs, inclusive, tem um bom exemplo aí do ano passado, que a Fila fez uma collab com a Arezzo, e foi um sucesso. Inclusive, está concorrendo, acho que melhor collab do ano de footwear. Então, foi assim
um sucesso total, 100% vendido, foi muito bom, e não só pela venda, né? Porque, de fato, a gente não está falando só de marketing, tem que fazer aquilo que a gente falou, tem que fazer sentido culturalmente com o que a marca quer pregar, com o tipo de consumidor que a gente quer conectar, e os eventos também para a gente são muito importantes, né? E cada vez mais. Vou citar aqui alguns, né? Esse ano, por exemplo, eu vivenciei ali, inclusive com um novo recorde de participação, né, de público e de vendas também. No Rio Open, a gente participou com a Fila como patrocinador principal ali do evento, e conectar com aquele cliente core de tênis que está ali para viver o tênis naquele ambiente do Rio Open e ter ali uma loja da Fila com o melhor da nossa coleção, mostrando ali tendo na loja a roupa que o atleta estava usando na quadra, sabe? Isso foi sensacional, assim, o consumidor pegar no produto e ver realmente a tecnologia, a diferença, e a hora que ele vê o atleta usando, é aquilo que a gente falou da validação, né, do social proof. E a gente também fez o lançamento de um tênis, do Axelos novo, do Axelos 3, que é um modelo novo de tênis de alta performance que foi lançado também no evento. A gente vai ter agora, inclusive essa semana, fica o convite para todos, sábado e domingo, aberto ao público, o lançamento da nova tecnologia da Fila, que é assim, sensacional, uma espuma nova, chama Skyfoam, o nome do tênis que a gente vai lançar é Speed Rocker, um produto feito aí em várias mãos com a Fila global e a Fila do Brasil, um produto totalmente revolucionário, assim, que eu acho que vai colocar a Fila em um outro patamar aí na categoria de running. E esse evento vai ser super importante para mostrar para o público e apresentar o produto de uma forma muito legal, muito conceitual, trazer pessoas influenciadoras e formadores de opinião para conhecer o produto. E de fato o produto é bom, então a gente está muito confiante que as pessoas vão pegar o produto e vão divulgar bastante, porque de fato o produto é diferente. E conectar com o consumidor final. Então a gente vai trazer uma lista de clientes VIPs, aqueles clientes que já são fãs da marca, e convidá-los para estar ali vivenciando esse momento legal junto com a marca. Então tem vários tipos de eventos que a gente pode trazer aqui. Eu trouxe alguns exemplos do que a gente vem fazendo. Muita coisa, vocês estão fazendo bastante coisa mesmo. E aí, até conectando com o que você falou agora, você falou também antes sobre atletas, né, influenciadores, pessoas que estão no mundo do esporte, que eventualmente estão ligadas à marca. Qual o papel desses consumidores não atletas, não super influenciadores com milhões de inscritos, seguidores, enfim, mas consumidores reais, eventualmente micro-influenciadores, para gerar essa identificação, né, com a gente, consumidor tradicional. Super, não, e é isso, é uma combinação mesmo, né? Existe ali uma mudança clara de que esse micro-influenciador hoje, ele acaba influenciando mais até do que um super influenciador, mas não porque ele é menor ou maior. De fato, aquilo que a gente falou lá atrás da consistência da mensagem, aquele propósito que era fake. Então, ou aquele influenciador que está vendendo o produto, mas ele claramente não usa aquele produto. Então, isso não cola mais, isso não funciona mais. Então, por isso que o micro-influenciador funciona também, porque o consumidor vê a autenticidade. E hoje a gente busca muito por coisas reais, pessoas reais. Então, aquela pessoa que está usando de fato, então, eu quero começar a correr e eu estou vendo um cara mais ou menos da minha faixa etária, né? Eu tenho 44 anos, estou vendo um cara lá, acima de 40. Ó, estou correndo com esse tênis aqui pô, estou performando melhor, baixei meu tempo. Aquilo vai ser muito mais crível para mim do que eu ver um cara que corre e está lá falando, olha, estou usando esse tênis aqui porque é muito legal, mas aí você vai ver o cara correndo no dia a dia e não está usando tênis. Vários atletas famosos passaram por esse tipo de problema, de ser flagrados com outras marcas no momento de folga, etc. Pô, se não conecta, então não usa. Né? Eu acho que aí a gente acaba indo por esse viés, né, de trazer um influenciador que de verdade se conecta e gosta da marca. Isso é muito legal. A gente vai trazer, por exemplo, o Skyfoam é o André Sanches, né? Um deles, né? Um dos atletas ali, dos triatletas. Então, é um cara que usa a Fila há anos. Então, ele gosta da marca, o cara defende a marca. Não é um cara que está simplesmente ali fazendo uma publi. Né? Então, esse cara traduz a autenticidade. E a pessoa real, nem se fale, né? De fato, ela tá ganhando cada vez mais força isso. Total, né? Total.
O que estamos caminhando aqui para o final, então vem perguntas mais conceituais agora. Claro. O que você acha que vai definir nos próximos anos a relevância de uma marca? O que vai tornar uma marca relevante nos próximos anos, de acordo com o que você está vendo hoje? Olha, nesse mundo complexo e difuso, né? Eu acho que ter uma clareza de identidade, saber o que você é, né? Assim, o que de fato você é e qual é de fato o seu propósito. E aí isso conectado com uma capacidade de execução e entrega consistente e uma conexão genuína com o consumidor, né? Uma conexão que de fato fale com aquele consumidor de verdade e não seja ali só uma maquiagem, né? Eu acho que essas três coisas, né? Saber quem você é, ter uma execução consistente e fazer uma conexão real. Acho que esses três fatores aí são importantíssimos para definir as marcas mais relevantes. Muito bom. E se você tivesse que resumir, o que faz um consumidor não só comprar uma marca, mas querer fazer parte dela? Eu acho que falando aí até da pirâmide de Maslow, né, da pessoa que já tem ali as necessidades atendidas, né, e aí tem aquela a identidade da autorrealização. Então, um produto desenhado vai atender uma dor específica. Eu quero correr sem ter dor na minha planta do pé, porque sinto dor quando eu corro. Então, eu quero um produto que me dê um suporte plantar. Eu estou resolvendo uma dor específica. Mas o que eu vou sentir a hora que eu calçar aquele tênis, o que eu vou mostrar para quem está me vendo correr com aquele tênis, aqui isso é uma solução que só a marca que vai atender. O produto não atende, é a marca, de fato. Então, isso faz o consumidor querer consumir a marca. Assim, ele me atende aquela mensagem que eu quero passar. O que eu quero ser, o que eu quero fazer um statement, né, sobre externalizar a minha personalidade usando essa marca. A marca é um atalho para eu mostrar para a pessoa o que eu sou. Hoje em dia a gente usa atalho para tudo, né? Que é um atalho para emagrecer, um atalho para ser mais inteligente, um atalho para progredir na carreira. Então, as pessoas estão buscando atalhos. Quando você quer mostrar alguma coisa para alguém, então assim, quem é você? Deixa eu te mostrar quem eu sou. Eu vou ficar meia hora falando quem eu sou. Eu simplesmente pego as marcas que me representam, que mostram aquilo que eu quero ser, me visto daquela marca, eu meio que dou um atalho do que eu sou. Então, dependendo da marca que a pessoa está usando, o estilo de roupa, você vai falar, essa pessoa é mais isso ou é mais aquilo. Então, a marca, eu estou falando de moda, né? Estou falando de roupa, que é mais o meu mundo aqui, essas marcas trazem isso. Se a gente for para o mundo da tecnologia, uma pessoa que usa um MacBook, num café e abre e mostra ali a maçã, ele está querendo mostrar alguma coisa que não é simplesmente abrir um computador. Então, assim, aquele cara está com um MacBook, ele quer mostrar uma coisa diferente. Então, eu acho que essas marcas que conseguem traduzir realmente o que o consumidor quer passar como autenticidade, eu acho que elas saem na frente aí para cativar o consumidor. Muito bom. Bom, chegamos ao fim aqui do Bora Varejar, e a gente tem um quadro final, você já deu várias dicas aí, né, para quem está acompanhando a gente, mas a gente tem um quadro final chamado Checkout, em que a gente pede para o convidado dar um recado final, enfim, um insight, né, do que a gente conversou, ou do evento do qual você vai participar, o que você quiser aí, recado final para o nosso público aqui do Bora Varejar, Daniel. Eu acho que é isso, né? Para quem quer se destacar e quer de fato entender melhor a sua marca, crescer na carreira, ou então é um empresário, buscar informação é um primeiro passo. Assim, não sair do modo curioso, né? Então, a pessoa que é muito curiosa e consegue conectar todas as informações de todos os lados que ela busca e concatenar isso e trazer isso para ideias do mundo dela, do negócio dela, ela vai pegar ideias de mundos completamente diferentes, né, e conseguir adaptar uma ideia de um negócio em outro, esse vai ser um diferencial competitivo daqui para frente. E esse tipo de evento, que é o que eu fui convidado a participar, para mim é muito, muito legal, porque assim, a gente vai lá expor algumas ideias, mas eu vou com certeza também absorver diversas novas ideias e discussões ali de papos muito ricos com pessoas muito interessantes. Mas para quem está indo assistir, você ir lá e buscar informação de diferentes pessoas, diferentes indústrias, é muito, até para quem não é da indústria,
é super importante ir, porque vai com certeza ter insights poderosos ali de ter essa troca de ideias com pessoas muito bacanas. Então fica Total, aí o convite, não deixe de participar. é isso aí. Quando a gente fala de consumo, de comportamento de consumidor, de tendências, a gente acaba falando A gente falou aqui de moda, como você comentou, de esporte, lifestyle, mas isso acaba se refletindo também em outros segmentos, né? Com certeza. Super obrigada, Daniel, mais uma vez, por participar aqui do Bora Varejar. Nos vemos em breve no Inside Fashion Business. A gente estará lá fazendo cobertura. Foi um prazer te receber aqui. Sempre um prazer, nos vemos em breve. E a você que acompanha aqui o Bora Varejar semanalmente, temos desconto aqui para você que está acompanhando o episódio de hoje. Bora Varejar 20 para você acessar o link aqui da descrição ou o QR Code que vai aparecer aqui na tela e ter aí 20% de desconto no ingresso para o Inside Fashion Business. Como a gente comentou, o Inside Fashion Business acontece dia 27 de abril. Entre os participantes, os palestrantes, está o Daniel, que vai levar os cases que ele trouxe aqui, mas com muito mais detalhamento e muita troca também com outros players aí da indústria. Então fica o convite, não perca o evento e não perca, claro, a nossa cobertura diariamente sobre tudo que tem a ver com varejo de consumo e serviços no Brasil e no mundo, no portal mercadoconsumo.com.br. Obrigada e até a próxima.